Olá a todos, meu nome é Letícia Reis e junto com os meus colegas Leonardo Schmidt e Lícia Berberic, vamos apresentar o caso clínico referente à aula de incontinência urinária, orientados pela professora Maria Carolina. Para que a gente possa compreender melhor o caso, é importante lembrar que a incontinência urinária em idosos é uma síndrome clínica definida pela perda involuntária de urina objetivamente demonstrável. É sempre patológica nesse grupo etário, ao contrário de certo grau de nictúria e polaciúria que podem fazer parte da fisiologia do envelhecimento. A síndrome tende a tornar-se cada vez mais frequente com o envelhecimento. Então vamos ao caso clínico. Temos aqui PR, 84 anos, sexo feminino, bastante ativa, com queixa de perda involuntária de urina há anos, que agravou-se há alguns dias. No momento, a incontinência encontra-se praticamente permanente, dia e noite. Quando dá vontade, tenho que sair correndo para o banheiro se não sai na roupa, de acordo com a paciente, prejudicando sua vida social. A paciente nega quaisquer outros sintomas urinários, ginecológicos ou em membros inferiores, períneo e região lombar também. Ritmo intestinal sem alterações, sono, apetite e humor preservados. Menopausa aos 50 anos, nunca fez uso de reposição hormonal sistêmica, G3P2A1, sendo 2 partos vaginais sem intercorrências, e nega cirurgias pélvicas. De comorbidades, essa paciente apresenta arritmia cardíaca, anquilose de joelho direito e vaginite atrófica. Seus medicamentos em uso são amiodarona e estrogênio tópico. No momento da consulta, a paciente estava desorientada no tempo e espaço e, segundo a filha, iniciou há 4 dias quando ela recebeu alta de um hospital onde esteve internada para a realização de um estudo urodinâmico, sem alterações crônicas significativas de comportamento, memória ou linguagem. Ao exame físico, a paciente estava febril, com 38 graus e meio, e combativa ao exame. A avaliação do aparelho cardiovascular evidenciou um ritmo cardíaco irregular, compatível com fibrilação atrial, e uma PA de 150 por 80. Exame abdominal e ginecológico normais, sem prolapsos evidentes, e não havia perda de urina com a manobra de Valsalva. A marcha normal, sem déficit de mobilidade e com boa coordenação motora, sem movimentos involuntários. A paciente apresenta destreza manual preservada, tônus esfincteriano anal normal, sem prejuízo da sensibilidade no períneo. Durante a consulta, a paciente tem uma vontade súbita de urinar, vai ao banheiro e mesmo após a micção completa, a bexiga urinária permanece palpável. Tem um histórico positivo para tratamento comportamental e fisioterapia. Sua glicemia de jejum há um mês era 94. Em relação à avaliação cognitiva, o caso nos fornece apenas o resultado do mini-exame do estado mental, também chamado de questionário de Folstein, que foi realizado há 6 meses e a paciente obteve 24 pontos. Para interpretar melhor o resultado desse teste, seria necessário que a gente tivesse conhecimento da escolaridade da paciente, mas vale ressaltar que a nota de corte padrão descrita no trabalho original é de 24 pontos. Além disso, se fosse realizado no momento da consulta, provavelmente o resultado seria diferente, devido ao relato da paciente estar desorientada no tempo e espaço. O artigo também descreve uma marcha normal, mas não reporta a avaliação funcional da paciente, e com os dados apresentados a gente não pode inferir o resultado. Mas por conta da incontinência urinária da paciente, ela poderia perder 1 ponto na escala de CATS, e seria classificada como CATS B, porque ela é independente para todas as atividades, menos uma. Esse relato de caso também não nos trouxe todas as informações necessárias para avaliar com precisão o grau de fragilidade da paciente. Porém, com as informações que nós temos, sabemos que a paciente tem marcha normal, é bastante ativa e não tem queixa de exaustão. Porém, o caso não traz queixas de perda de peso ou teste de força com dinamômetro. Portanto, sabemos que ela não está classificada como frágil, pois essa categoria deve conter 3 ou mais critérios. No entanto, para ser pré-frágil, bastam 1 ou 2, o que não podemos afirmar ou negar com certeza. Então, a paciente em questão encontra-se em grau de fragilidade robusto ou pré-frágil. A hipótese diagnóstica inicial foi síndrome de delírio. Em virtude do quadro agudo de desorientação, agitação, rubor facial e febre, tendo como principal etiologia nesse contexto uma infecção de trato urinário em virtude da manipulação do procedimento. Foi então iniciado tratamento com ceftriaxona 500 mg endovenosa no domicílio e prescrição de ciprofloxacina via oral a ser iniciada no dia seguinte.
3 dias depois, a paciente estava febril, com importante melhora do aspecto geral, porém com discreta melhora do quadro de incontinência. O diagnóstico foi então realizado por meio da clínica do paciente e do resultado do estudo urodinâmico. Antes de abordar o diagnóstico da paciente, vamos explicar brevemente sobre os tipos de continência urinária. De urgência, segunda causa mais comum na mulher idosa e a primeira no homem idoso. Ocorre por contração involuntária do detrusor, com o desejo súbito de urinar prévio. De esforço ou estresse, mais comum na mulher idosa, que ocorre em virtude de uma diminuição da resistência uretral, geralmente por distúrbios anatômicos pélvicos perineais. Não tem urgência e a perda involuntária de urina ocorre aos esforços. Por transbordamento, segunda causa mais comum no homem, que ocorre devido ao aumento da resistência uretral, devendo-se sempre pensar em hiperplasia ou câncer prostático. Vale ressaltar que mulheres com sintomas de estresse e incontinência de urgência são descritas como tendo incontinência mista. Como relatado anteriormente, o diagnóstico do caso foi feito conforme a clínica da paciente e o resultado do exame urodinâmico. O relato da paciente se refere a um quadro de urgência urinária, quando ela diz: quando dá vontade, tenho que sair correndo para ir ao banheiro, senão sai na roupa. Assim como a ausência de perda de urina na manobra de Valsalva aponta para o padrão de urgência como sendo mais provável e predominante. Em concordância com a clínica, o resultado do estudo urodinâmico da paciente confirmou o padrão de incontinência de urgência. Apesar disso, gostaria de pontuar que a realização do estudo urodinâmico não estaria indicada para a paciente, em virtude da avaliação urodinâmica ser útil principalmente em mulheres com incontinência urinária de esforço complicada ou incontinência mista. O teste urodinâmico também pode ajudar a esclarecer os mecanismos da incontinência por transbordamento. A incontinência de urgência raramente requer teste urodinâmico, exceto nos casos em que a paciente não responde ao tratamento conservador. As mesmas terapias conservadoras que são aplicadas a outros tipos de incontinência urinária são aplicáveis à incontinência de urgência, incluindo a modificação de medicações e do estilo de vida, como a adequação da alimentação, a perda de peso e a prática de atividade física regular. O caso nos relata que havia história positiva para tratamento comportamental, porém não especifica quais foram as mudanças de hábitos. Vale ressaltar que outra terapia conservadora é o tratamento da atrofia vaginal com estrogênio tópico, o que a paciente já realizava, e também a fisioterapia pélvica, que ela já havia tentado também, porém sem sucesso. Para mulheres com sintomas de urgência que não tiveram melhora suficiente com o tratamento não farmacológico inicial, é indicada a terapia medicamentosa. Os agentes antimuscarínicos são uma farmacoterapia apropriada para a maioria das mulheres com incontinência de urgência e, no geral, são as medicações mais prescritas. Acredita-se que esses medicamentos atuam principalmente aumentando a capacidade da bexiga e diminuindo a urgência por meio do bloqueio da estimulação do receptor muscarínico pela acetilcolina durante o armazenamento na bexiga. No caso da paciente, a terapia com drogas antimuscarínicas foi contraindicada devido ao quadro de fibrilação atrial e do risco de delírio que existe com o emprego desses fármacos, conforme o artigo original. Porém, a solifenacina e a darifenacina, que também são antimuscarínicos e apresentam maior seletividade, podem ser considerados, mesmo em idosos cardiopatas. Ainda tem a mirbegrona, que é uma segunda linha de tratamento. Em relação ao desfecho do caso, a paciente já havia tentado a terapia comportamental, bem como a fisioterapia sem apresentar bons resultados. O médico optou por encaminhar a paciente ao urologista, que não indicou o tratamento cirúrgico em virtude da idade da paciente, 84 anos, e da presença da fibrilação atrial, apesar da idade em si não ser uma contraindicação. Foi então conversado com a paciente e com a família sobre as alternativas terapêuticas que consistiria no uso de fraldas e sua troca regular ou na cateterização. Foi então optado pela cateterização permanente. Como a última das possibilidades, uma opção seria também o cateterismo intermitente. Atualmente, com a possibilidade das novas drogas, a escolha realizada não seria uma boa opção para a paciente que é ativa. Uma conduta interessante seria realizar uma tentativa com os antimuscarínicos associados à fisioterapia. Concluímos que é fundamental no atendimento ao idoso com queixa de incontinência urinária uma atenção à triagem de fatores predisponentes e às causas da incontinência. Além disso, deve-se ter um cuidado especial em relação à indicação do tratamento, que deve ser adequado a cada caso. Ressalta-se também que a decisão do tratamento visa a melhoria da qualidade de vida dessa população e que deve ser sempre compartilhada com o paciente e seus familiares. Essas foram as nossas referências. E muito obrigada!